No verbete do DAC, Antipatologia, página 11, adendo, poderia falar mais sobre a antipatia patológica versus antipatia saudável. Aqui eu digo o seguinte: despertologia, a consciência desassediada, permanente, total, prefere manter a condição ininterrupta do abertismo consciencial através da proteção escancarada da interassistencialidade, antes de empregar o autoencapsulamento energético nas injunções mais críticas. Por isso, não atua com antipatia patológica. O binômio admiração-discordância pode gerar inescondível simpatia. Então, o problema todo aqui, que você está querendo saber, antipatia patológica é quando a pessoa vira a cara para alguém, ou quando ela vira a cara para algum assunto ou uma condição, ou não participa daquilo, ou não dá uma opinião para ver se melhora. Agora, a antipatia saudável é aquela que a pessoa não está 100% de acordo com aquilo, mas ela procura fazer resistência. Por exemplo, eu nunca estou simpático com alcoólatra. No entanto, eu ajudo aquilo que eu posso. Isso é para dar um exemplo. Professor, quais as dicas evolutivas você daria a uma consciência masculina com exacerbação emocional, a qual descobriu nessa vida, através de autopesquisas retrocognitivas, ter sido romancista na sua retrovida? Olha, aí só tem uma saída, que são 5 coisas que a pessoa deve fazer. Primeira, escrever um artigo. Segunda, escrever um verbete. Terceiro, escrever um livro que não seja romance, fora da literatura, mas livro técnico. Quarto, escrever a obra-prima que a pessoa ainda não fez. E quinto, coroar tudo isso que tem participando de alguma coisa grande. Você está entendendo? Em matéria de intelectualidade e divulgação da ideia. Então, por exemplo, participando de uma IC que trabalha com mental soma, principalmente dentro da área da docência. Aí a pessoa vai ficar livre da romanceada e entende? O processo da literatice, ficar livre disso. O que o professor concebe como importante observar, como estudando a linguística, vista a multidimensionalidade e as retrovidas? Eu acho que isso aí é mais para você, eu sei que tem que falar. Do ponto de vista da multidimensionalidade, das retrovidas, eu acho que o interessante seria essa pessoa identificar aí o rapport dela com o processo. Se ela tem um rapport maior, mexeu com o processo de lexicologia em vidas passadas, ela tem que dar maior atenção para isso. Agora, do ponto de vista importante na linguística, eu vejo pesquisar de modo prático a questão do léxico para o autopolineuroléxico da pessoa e o processo da redação. Olha meu caso, eu tive uma vida curta, menos de 10 anos, na Espanha. Então, dessomei, e passam mais ou menos 30 anos, eu ressomo no Brasil. Então, comecei a ler e escrever, porque a minha mãe era professora, aos 4 anos de idade. Aí eu fui ver os livros em espanhol, eu sabia tudo. Nunca ninguém me ensinou espanhol para eu saber o que eu sei de espanhol. Eu já nasci sabendo espanhol. E chama ideia inata, porque era muito pouco tempo que eu estava falando espanhol na Catalunha. Entende o que quer dizer? Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração. A pessoa tem que ver, por exemplo, qual o alcance da facilidade que ela tem com determinada língua. Não interessa, por exemplo, se todas as línguas sejam neolatinas. Isso é bobagem. Entende? Ou que seja teutônicas, anglo-saxônica ou qualquer coisa nesse sentido. Tem que ver aquilo por que a pessoa está diferente da língua nativa, a língua mãe, a língua da família nuclear. Então, é bom examinar isso para ver essa facilidade e a pessoa tirar partido disso, tirar proveito disso. Às vezes vale a pena. Entende? No meu caso, por exemplo, a mão na roda. Entende? Agora, desde pequenininho, eu nunca tive problema com o processo espanhol, por causa do meu negócio de retrocognição. Entende? E o pessoal que tem passado com essa questão de língua, um processo mais... Você já viu que já trabalhou com isso em vidas passadas e tal. E aí, como é que seria a especificidade desse processo? Aí o problema é igual a esse, por exemplo, que falou aí, ó, que teve uma pessoa que foi romancista na última vida, descobriu que foi.
Então, a primeira coisa, ele tem que entrar. Se aquilo não é ainda o ideal, ele tem que encaixar a vida dele agora dentro daquele ideal. É o prolongamento daquela linha de conhecimento, de cognição, mas acima, além, avante, entende? Com desenvolvimento. Então, por isso que eu falei, se ele, por exemplo, escrevia romance, ele agora deve escrever livro técnico de esclarecimento para abrir a cabeça dos outros, muito além até da filosofia. Isso melhora muito, entendeu? Que a filosofia, até um certo ponto, está na frente do romancista. Está entendendo? Então, ele tem que ficar na frente do filósofo. Isso aqui é o ideal. Agora, encaixar isso aí. E outra coisa, dá um jeito de melhorar o dicionário entende? Poliléxico. Dá um jeito de ampliar isso aí. Sempre é bom. Por exemplo, o seu caso é sério. Agora, você teve uma mãe igual a minha, e te ajudou desde pequeno. E você tem tendência para isso do jeito que eu tenho. Quando é assim, a mão na roda, mas nem todo mundo é assim. Aí tem dois fatores. Primeiro, a mamãe. Segundo, o próprio filho. Entendeu como é que é? O caso dele é o caso da minha mãe, que é o processo português. Minha mãe lecionou no grupo 35 anos. Presta atenção. São milhares de alunos que ela teve. Entendeu? Ela tinha uma facilidade enorme. Outra coisa, ela era uma artista, ela tocava vários instrumentos musicais, etc. Tocava bandolim, uma das coisas mais difíceis que havia. Ela escreveu? Não, coisa para escrever não, porque não teve tempo por causa dos filhos, esse trabalho, o marido doente, aquela coisa toda, não deu, né? Mas ela tinha uma facilidade enorme, a exposição, o processo dela, a linguagem, a letra, a caligrafia, tudo dela era bem feito. Entende? Agora, o seu caso com a sua mamãe é a mesma coisa comigo e minha mãe. Agora, minha mãe, com tudo isso, tem obra de assistência social que eles fizeram em nome dela. Depois que ela morreu, existe isso, lá no interior de Minas. Entendeu? Cada assistência que ela fazia aos outros. Então, ela tinha ideia do que é que devia de ser. Uma mulher fora de série, singular, diferente das outras. Da época, você está entendendo? Daquela situação dela, do zeitgeist que ela vivia, a coisa mais avançada. Agora, o que eu vejo aqui hoje para nós é que nós temos hoje uma estrutura, uma máquina montada, que é só entrar na linha de montagem para publicar livro. Então, a pessoa não pode reclamar da gente mais. Tudo que se pensar em matéria de escrever e publicar, nós temos toda a armação aqui, sem maiores problemas. Depende da pessoa decidir. Então, isso é muito sério. Você deve fazer muito mais verbete do que esse que você tem feito até agora para ajudar essa turma. Nós precisamos de gente. Outra coisa, sua mamãe também devia se pronunciar de vez em quando. Sabe como é que é? Porque senão eu vou falar que o discípulo ultrapassou a mestra. Vai ficar... Entende? Ela tem que dar um jeito também de defender verbete, não é só fazer livro. Tem que ser as coisas todas. Artigo, verbete, livro, obra-prima. E depois o coroamento de uma Max Proex, que aí eu não sabe o quê. Isso aí agora é só para chatear. Por exemplo, a mesma coisa esse cara que está ali, ó. Aqui, ó. Ele fica assim, às vezes, aí, ó, o tempo todo ouvindo todo mundo assim. Aí, ó. Tá certo?